Olá, você está no canal Lar dos Pesadelos. Hoje eu trouxe um relato sobre uma pequena loja de roupas, uma bruxa e, é claro, muitos pesadelos. Se possível, coloque os fones de ouvido e vamos ao relato. Dona Cleide foi a melhor costureira que já trabalhou comigo. O problema é que depois que ela começou a trabalhar na minha loja, algumas das minhas clientes começaram a ter os mesmos pesadelos. E todas tinham uma coisa em comum. Usavam roupas que ela tinha costurado. Meu nome é Renata, e durante muito tempo tive uma pequena loja de roupas femininas numa cidade do interior de Minas. Era uma loja simples, vendia roupas prontas, mas também fazia pequenos ajustes. Barra de calça, troca de zíper, apertar vestido, esse tipo de serviço. Nunca faltou cliente. Em cidade pequena, quando você trabalha direito, o boca a boca faz o resto. O problema é que a procura começou a aumentar. Eu passava o dia inteiro atendendo os clientes, e quando fechava a loja, ainda ficava mais 2 ou 3 horas costurando. Foi nessa época que conheci a Dona Cleide. Ela apareceu numa segunda-feira de manhã. Devia ter uns 60 anos, baixinha, com cabelos completamente brancos, presos num coque. Usava um longo vestido marrom, mesmo fazendo calor. Entrou na loja devagar, olhando tudo em silêncio. Depois, perguntou se eu precisava de alguém para ajudar na loja. Que momento perfeito, pensei. Ela disse que tinha sido costureira praticamente a vida inteira e que queria o trabalho apenas para ocupar a mente. Então pedi que ela fizesse um teste. Ela pegou um vestido que estava completamente rasgado na lateral e pediu meia hora. Quando voltou, precisei procurar onde estava o rasgo. Parecia que o tecido nunca tinha sido danificado. Nunca vi alguém costurar daquele jeito. Contratei Dona Cleide no mesmo dia. Ela era extremamente educada. Nunca reclamava nem chegava atrasada. E quase não conversava. Passava horas no ateliê, nos fundos da loja, costurando em silêncio absoluto. Às vezes eu até esquecia que ela estava ali. O movimento aumentou muito. Os clientes elogiavam o acabamento. Diziam que as roupas voltavam melhores do que quando eram novas. Eu finalmente conseguia ir para casa num horário decente. Até que começaram alguns comentários estranhos. Uma certa cliente voltou alguns dias depois. Ela parecia sem graça. Disse: "Você vai rir de mim." Perguntei o que tinha acontecido. Ela segurava o casaco que Dona Cleide tinha ajustado. "Desde que peguei essa roupa, eu não consigo dormir direito." Achei que ela fosse reclamar da costura, mas não. Ela contou que começou a sonhar sempre com uma mesma mulher, uma senhora costurando alguma coisa. Não via o rosto, só escutava o barulho da máquina. Todas as noites, cética, respondi que aquilo era apenas uma coincidência. Ela não insistiu e foi embora. Depois veio outra, e outra. Alguns sonhavam com agulhas, outros diziam sentir cheiro de couro podre dentro de casa. Teve uma senhora que entrou na loja chorando. Disse que acordou no meio da madrugada, com a sensação de que alguém puxava uma linha por dentro da boca. Ela passou a língua nos dentes e jurava que tinha sentido um fio ali dentro. Olhei, não havia nada. Mesmo assim, ela saiu tremendo. E isso começou a me deixar incomodada. No dia seguinte, comecei a observar Dona Cleide trabalhando. Ela costurava devagar, muito devagar, como se cada ponto precisasse ficar exatamente onde estava. Mas havia uma coisa estranha. Sempre que terminava uma peça, ela passava a mão sobre a costura, de olhos fechados, como se estivesse rezando ou sussurrando alguma coisa. Uma vez, cheguei perto sem fazer barulho. Ela realmente estava falando, muito baixo. Não conseguia entender uma única palavra. Quando percebeu que eu estava ali, parou imediatamente. Sorriu, dobrou a roupa e entregou como se nada tivesse acontecido. Naquela mesma semana, aconteceu outra coisa. Fechei a loja perto das 18 horas. Dona Cleide foi embora logo depois. Já estava no carro quando lembrei que tinha esquecido da minha bolsa no balcão. Voltei. Abri a porta.
A loja estava escura. Peguei a bolsa, mas antes de sair, ouvi um barulho vindo do ateliê. Fui andando devagar até o corredor. A porta do ateliê estava fechada, mas havia uma fresta e a luz estava acesa. Aproximei o rosto, olhei por ela e senti um frio subir pelas costas. Dona Cleide estava sentada diante da máquina, mas ela não costurava nenhuma roupa. Na mesa, haviam pequenas bonecas de pano. Umas 5 ou 6. Todas tinham cabelos costurados na cabeça. Algumas usavam pedaços de vestidos que eu reconheci da loja. Outras tinham botões no lugar dos olhos. E Dona Cleide passava a agulha lentamente, através da boca daquela boneca. Ela costurava devagar. A agulha atravessa o pano e volta pelo outro lado, com uma precisão que me deu arrepios. Sem perceber, empurrei a porta um pouco mais. Ela rangeu. Dona Cleide parou na mesma hora e, lentamente, virou a cabeça na minha direção. Não parecia assustada. Parecia incomodada por ter sido interrompida. Fiquei alguns segundos olhando para aquelas bonecas espalhadas sobre a mesa. "O que é isso?" perguntei. Ela olhou para as bonecas, depois olhou para mim. "Isso é trabalho." Peguei uma das bonecas. Eu reconheci aquele tecido. Era de um vestido que uma cliente tinha deixado para apertar na semana anterior. Quanto mais eu olhava, mais percebia que aquelas bonecas tinham sido feitas com as sobras das peças que passavam pelas mãos dela. "A senhora usou o tecido das clientes?" Ela apenas assentiu, como se aquilo fosse absolutamente normal. "Dona Cleide, a senhora não pode continuar trabalhando aqui." Ela ficou me olhando por alguns segundos. Por fim, apenas colocou a agulha sobre a mesa, tirou o avental e caminhou até a porta. Parou ao meu lado e, antes de sair, falou baixinho: "Algumas costuras não podem ser desfeitas." E foi embora. Passei o resto da noite recolhendo aquelas bonecas. Joguei tudo num saco de lixo. E no dia seguinte coloquei fogo nelas. Voltei para casa, convencida de que aquele pesadelo tinha terminado. Só tinha começado. Naquela noite, sonhei que estava na minha cama. Tudo parecia normal, até eu tentar falar. Minha boca não abriu. Tentei outra vez. Nada. Passei a língua pelos dentes e senti uma coisa estranha nos lábios. Um fio. Levei a mão até a boca. Meus dedos encontraram uma linha atravessando meus lábios, de cima a baixo, de um canto ao outro. Tentei puxar. Senti uma dor aguda. Foi quando percebi. Alguém tinha costurado minha boca. Acordei gritando. Sentei na cama e levei as mãos ao rosto. Passei os dedos pelos lábios. Nada. Nenhuma linha ou ponto. Fiquei alguns segundos ali, parada, tentando entender o que tinha acontecido. Se foi só um pesadelo, então por que meus lábios ainda doem? Corri para o banheiro. No canto dos lábios havia um pequeno ponto vermelho. Pareciam picadas de agulhas. As noites ficaram cada vez piores. Às vezes, eu acordava tossindo, sentindo um tipo de coceira na garganta. Fui ao banheiro olhar no espelho, quando vi uma pontinha de um barbante. Então comecei a puxar. Uma sensação terrível tomou conta do meu corpo. Continuei puxando. Saiu algo em torno de 5 centímetros. Continuei puxando ainda mais. A linha não acabava. Entrei em pânico. Comecei a chorar. Peguei uma tesoura e cortei. O que diabos está acontecendo comigo? Naquela noite, dormi muito mal. Na manhã seguinte, tirei os lençóis da cama para lavar. Fazia isso quase no automático, tentando ocupar a cabeça. Quando puxei o colchão para trocar o protetor, ouvi um barulho, como se alguma coisa tivesse escorregado para a cabeceira. Afastei o colchão mais um pouco. Foi então que eu reparei numa costura diferente na parte de baixo do colchão.
Nunca tinha visto aquilo. Alguém tinha aberto o tecido e depois fechado novamente com uma linha muito grossa, vermelha. Passei os dedos pela costura. Ela se deu com facilidade. Bastou puxar um dos fios para o tecido se abrir. Havia uma coisa escondida dentro do colchão. Enfiei a mão devagar. Meus dedos tocaram em um pano frio. Quando puxei, senti meu estômago revirar. Havia uma única boneca, diferente das outras. Ela usava um vestido feito com tecido azul, idêntico ao meu vestido, o mesmo que eu tinha rasgado algumas semanas antes, e nunca consertei. O cabelo da boneca era castanho, igual ao meu. Meu coração disparou. Peguei a boneca. Ela era pesada, muito mais pesada do que as outras. Quando virei seu rosto, minhas pernas perderam a força. Ela tinha o meu rosto, não parecido. O meu, os mesmos traços, até uma pequena cicatriz na sobrancelha. Mas havia uma diferença. Os olhos estavam fechados por grossas linhas pretas, e a boca estava quase totalmente costurada. Peguei a boneca e a joguei dentro da lareira de casa. Acendi o fogo. Ela queimou muito mais rápido do que as outras. Enquanto o pano encolhia, senti uma dor absurda nos lábios. Caí de joelhos. Levei a mão ao rosto. Mas naquela noite finalmente consegui dormir. E pela primeira vez em semanas, não sonhei. Os dias seguintes foram tranquilos. As pequenas marcas nos meus lábios sumiram aos poucos. Foi então que eu tomei uma decisão. Eu não queria mais morar naquela casa. Coloquei o imóvel todo à venda. Demorou um pouco até aparecer um casal interessado. Eles vieram conhecer a casa no sábado de manhã. Trouxeram a filha pequena. Uma menininha que não deveria ter mais do que 6 anos. Enquanto eu mostrava os cômodos e respondia as perguntas dos pais, ela corria pela casa inteira, curiosa, abrindo portas, olhando os quartos, entrando e saindo dos corredores como toda criança faz. Em certo momento percebi que ela tinha sumido. A mãe chamou pelo nome dela. Nenhuma resposta. Chamou outra vez. Segundos depois, ouvimos o barulho de passinhos correndo pelo corredor. A menina apareceu sorrindo. Abraçava alguma coisa contra o peito. Parou bem na minha frente. Sorriu daquele jeito inocente que só criança consegue. E me perguntou: "Você ainda brinca de bonecas, tia?" E esse foi o relato de hoje. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela companhia. Depois dessa história, talvez seja uma boa ideia dar uma olhada embaixo da cama, viu? Nunca se sabe, né? Enfim, até o próximo relato.